No dia 12 de março de 2009, o helicóptero Sikorsky S-92 Alpha da Cougar Helicopters decola de St. John's, na costa leste do Canadá, em mais um voo de apoio às operações offshore no Atlântico Norte. A bordo, 16 passageiros, 2 pilotos. Todos equipados com trajes de imersão adequados a ambiente de água gelada e mar agitado, que é uma característica do Mar do Norte. A missão, em termos operacionais, é simples, um dia comum: transportar trabalhadores até as instalações offshore na região da Ibérnia, de forma semelhante ao que é feito aqui no Brasil, na Bacia de Campos ou na Bacia de Santos, e retornar em segurança para a costa. É um perfil de voo que é executado com frequência naquela região, em um dos ambientes mais exigentes para helicópteros de transporte. Ainda assim, naquela manhã, o voo identificado como Cougar 91 acabaria se tornando um marco nas discussões sobre segurança em operações offshore. Pouco tempo depois de atingir o nível de cruzeiro, aproximadamente 9.000 pés de altitude, ocorre uma falha no sistema de lubrificação da caixa de transmissão principal, a Main Gearbox, que inicia uma sequência crítica de eventos, tá? E em poucos segundos, a pressão de óleo da caixa de transmissão, da MGB, ela cai de valores normais para valores próximos de zero. E aí nós temos o acendimento de alguns avisos luminosos e sonoros, MGB Oil Press, uma luz vermelha no painel. A partir desse momento, a tripulação ela passa a lidar com uma das situações mais graves para um helicóptero. E ainda mais sobre o mar, com temperaturas próximas a zero, que é uma característica do Atlântico Norte. A tripulação, nesse momento, ela declara emergência através do Mayday, na rádio. Ela inicia uma descida em direção à costa, então ela começa a regressar e ela procura administrar esse voo para viabilizar um possível ditching, que seria um pouso de emergência na água nas proximidades de St. John's. Porém, cerca de 10 minutos após o primeiro aviso da baixa de pressão de óleo, ocorre uma perda do acionamento do rotor de cauda. Então, diante dessa condição, os pilotos têm que realizar o corte dos motores, dos dois motores, para tentar estabelecer uma autorrotação numa máquina de grande porte até a superfície do mar. Essa autorrotação não foi bem estabelecida, eles não esperavam isso, com a rotação do rotor abaixo do ideal e uma alta razão de descida. O helicóptero impacta o mar e logo após a aeronave afunda. Além disso, pela alta razão de descida, o sistema de flutuação de emergência não funcionou. 18 ocupantes estavam a bordo do Cougar 91. Apenas um passageiro consegue sair da aeronave e permanece vivo o tempo suficiente para ser resgatado por uma aeronave de busca e salvamento da própria Cougar, que prestava esse serviço SAR lá, em condições de hipotermia, tá? Grave. Como em praticamente todo acidente aéreo, as causas, os fatores contribuintes identificados não se limitam a uma única falha. Envolve aspectos de projeto, certificação, manutenção, tomadas de decisão em voo, procedimentos operacionais, fatores humanos e elementos de sobrevivência naquele ambiente. Nesse vídeo eu vou reconstruir com vocês a história do Cougar 91 com foco técnico, direcionado especialmente às operações de helicóptero em ambiente offshore. Vamos analisar o funcionamento da caixa de transmissão principal do S-92 Alpha, o papel dos studs, que seriam prisioneiros ali do filtro do óleo da MGB, e o motivo pelo qual o requisito de 30 minutos nas operações após a perda de lubrificação não foi atingido na prática, e como que isso foi tratado no processo de certificação do S-92. Também vamos discutir procedimentos de emergência, o uso do checklist, o CRM, como é que aconteceu naquela cabine, as decisões tomadas pela tripulação e as consequências diretas dessas decisões no desfecho do voo. Ao final, o foco desse vídeo vai estar nas mudanças que aconteceram desse acidente, tá bom? Inclusive mudanças técnicas no S-92, as ações das autoridades, né, como a FAA que estava envolvida, a EASA e a própria ATC, que é a Autoridade da Aviação no Canadá, quais foram os ajustes nos procedimentos dos operadores offshore, quais os avanços em treinamentos de sobrevivência e no emprego de equipamentos como sistemas de flutuação de emergência. O objetivo é a gente extrair lições técnicas e os principais ensinamentos desse grave acidente. Tudo que é apresentado aqui se baseia no relatório oficial de mais de 180 páginas. Em nenhum momento o meu objetivo vai ser apontar culpados, até porque a tripulação ela tomou suas decisões acreditando sinceramente que estava fazendo o melhor dentro das circunstâncias e das informações disponíveis. A intenção é a gente compreender o contexto completo, as limitações envolvidas e os fatores que levaram àquela tomada de decisão. Vocês podem ver aqui, eu tô com o relatório aberto, tá bom? Esse é o relatório oficial, ele tá disponível no site do Transport Canada, tá bom? Bom, vamos lá. Então, Cougar Helicopters, tá? 12 de março de 2009. Eu marquei os pontos principais, se você tiver interesse, é só entrar no site da Transport Canada lá e baixar esse relatório se você quiser ler, é muito interessante, tá bom? Mas vamos bater os pontos principais para entender o que aconteceu. Bom, antes de mais nada, eu já falei para vocês o resumo do evento, tá? Mas vou reforçar aqui. Bom, então, no 12 de março, estava indo para Ibérnia, que é uma plataforma, tá bom? Aproximadamente 35 milhas náuticas quando ele começou a regressar, tá bom? Então, ele foi, mais ou menos nas 35 milhas, houve a pane e ele começou o retorno, tá? Eles desceram, eles estavam a 9.000 pés, eles desceram para 800 pés, tá? Com proa
para St. John's, que eu vou mostrar aqui para vocês no mapa. A tripulação desceu para 800 pés, tá bom? Durante essa tentativa de ditching, que eles foram obrigados a realizar, o helicóptero tocou, bateu na água com uma alta razão de descida, tá bom? Apenas um passageiro sobreviveu com inúmeras fraturas, tá? E os demais ocupantes morreram afogados. Isso é importante falar. Apesar da alta razão de descida, a gente vai mostrar sobre a questão dos bancos, né? Sobre a questão do uso do cinto, até sobre a preparação que eles tiveram no momento da queda, né? O brace que foi falado pelo copiloto, né? E com isso, após eles fazerem a autópsia, né? Perceberam que todos morreram, mesmo com graves lesões, mas morreram de afogamento, tá? Aqui a gente consegue perceber aonde que aconteceu o acidente, tá? Então eles decolaram aqui de St. John's, onde é a sede da Cougar Helicopters, tá? Fica lá, né? Foram até esse ponto A, tá bom? No ponto A eles tiveram acendimento da MGB Oil Press vermelha. Nesse momento eles já tinham perdido todo o óleo da transmissão, tá? A gente vai entender como que isso aconteceu. E eles iniciaram o retorno. Nesse retorno, no ponto B, eles perderam o acionamento do rotor de cauda e tiveram que entrar em autorrotação. Então caíram nesse ponto aqui, no ponto B, tá? Eles estavam com proa de St. John's e eles também cogitaram ali a questão do pouso em Cape Spear, porque seria o primeiro ponto de terra, né? Na rota, então seria próximo, né? Pra vocês entenderem até onde é que fica, né? Então, vejam aqui, ó, Estados Unidos, tá? Se for olhar aqui a área do Canadá, ó, corre aqui, você vai ver Terra Nova e Labrador, tá? Foundlands, cadê? Aqui, ó, foi nessa região, percebeu que é quase praticamente uma ilha aqui, né? Então aqui, olha só, é bem na ponta, olha lá, São João, então eles decolaram desse aeroporto aqui, olha só, St. John's International Airport, tá bom? Eles decolaram desse aeroporto em direção às unidades offshore lá do Mar do Norte, tá? Que ficam localizadas nessa região, tá bom? E na volta eles cogitaram também a questão de pousar em Cape Spear, que é aqui, ó, Cape Spear, inclusive vou até mostrar aqui, porque em determinado momento eles comentam sobre local para pouso, ó, e eles cogitaram justamente aqui, ó, olha lá, porque tinha um estacionamento, ó. Então eles cogitaram até esse estacionamento, né? Mas eles decolaram dessa região aqui, tá bom? Decolaram desse aeroporto. Inclusive tá aqui, ó, Cougar Helicopters, olha lá. Até tem uns 92 aqui, ó. Então aqui é a sede da empresa, tá bom? Que foi da onde eles decolaram no dia 12 de março de 2009. Eu também quero mostrar para vocês qual o tipo de vestimenta que eles usam lá, né? Bem diferente do Brasil, né? Então eles usam esse suit aqui, que é um survival suits que eles chamam, né? Que é justamente para a questão da água gelada. Então tem essa questão aqui. E os pilotos usavam outro, um Viking, nome, né? Viking suits, que é esse aqui, ó. Que é um pouco diferente, tá? Preto ainda. Tá? Para permitir uma maior mobilidade. O importante que a gente tem que guardar de tudo que eu falei aqui, 13 minutos após eles estarem a 9.000 pés sobre o mar, a pressão do óleo se iluminou, tá? Então 13 minutos após eles atingirem 9.000 pés. Aí eles declararam emergência, iniciaram uma descida e tentaram voltar para St. John's. Desceram para 800 pés, tá bom? E aceleraram a aeronave para 133 nós. Aos 9h55, então eles decolaram 9h17, 9h55, eles reportaram de forma imediata que estavam indo pro ditching, estavam indo pro pouso no mar, tá? E depois de um minuto depois, o helicóptero já tocou a água com uma alta razão de descida, tá? Com o nariz alto, né? Com o nariz alto, um pouquinho para a direita, tá? Com pouca velocidade à frente, mas uma alta razão de descida. A fuselagem foi completamente comprometida, como nós vamos ver aqui nas fotos, e a aeronave afundou ficou a 169 metros na água gelada. Um passageiro sobreviveu e ele foi resgatado 1h20 depois do acidente, tá? Os outros 17 ocupantes morreram afogados. O relatório ele é bastante enfático nessa questão de que eles morreram afogados, tá? E não do impacto, apesar da alta razão de descida. Esse é o helicóptero do evento, tá bom? O S-92 Alpha, tá? De prefixo Charlie Golf Zulu Charlie Hotel da Cougar Helicopters, né? Aqui mostra como ficou a aeronave no fundo, tá? Após ela ter caído, no outro dia foi enviado ali um ROV, um ROV ali, que seria um robô que trabalha no offshore, tem bastante, né? Então foi enviado um robô ali da região do offshore, e essa foi a foto que ele tirou quando eles encontraram a aeronave. Percebe que tá tudo, né? O trem de pouso subiu, então danificou a máquina inteira. Agora a gente vai falar da parte da tripulação, tá? Então tripulação, um comandante e um first officer, seria um copiloto, tá bom? Os dois possuíam uma licença de piloto de linha aérea, certificados médicos em dia, eles tinham um total de horas, o comandante quase 6.000 horas de voo, o copiloto quase 3.000 horas de voo, o comandante tinha 1.060 horas no 92, o copiloto tinha apenas 94 horas. Ele era recém-chegado na empresa. E é interessante que o copiloto ele tem uma experiência grande na aviação offshore, como militar da Marinha do Canadá. Ele voou muito o S-61, né, o Sea King. E isso é interessante porque eles levantam aqui situações, né? Na verdade, corrigindo, né? Olha, ele serviu 24 anos, tá, nas Forças Armadas Canadenses, né? Como piloto do CH-124 Sea King, tá bom? E ele entrou em 2008. Entrou quase um ano depois, mas demorou para terminar a formação do curso. Mas ele tinha bastante experiência em voo offshore. O comandante, ele voou diversas máquinas, né? Tinha bastante experiência, tá? Era conhecido na empresa. Ele tinha uma característica de participar dessa questão de segurança de voo, né? Aqui, até, inclusive, ó, ele publicou artigos sobre o gelo, né? Sobre voo no gelo.
Então ele era considerado consciente da segurança, tá? Importante frisar isso aí. O S-92 é uma máquina de grande porte, utilizada aí até hoje em praticamente todas as empresas do offshore, tá? É uma máquina extremamente robusta, que é com a característica da Sikorsky, né? Ele é um projeto que foi derivado das linhas militares da Sikorsky, né? Principalmente do Black Hawk. E a gente vai entender o quanto de influência teve essa questão do Black Hawk com o S-92, principalmente nesse evento. Então, o S-92 que a gente está falando aqui, ele foi fabricado em 2006, tá bom? Ele tinha 2.194 horas de voo. É uma máquina, possui 4 pás, até uma característica, uma máquina tão grande, né? Possui 4 pás, tá? Ele possui uma capacidade para 19 passageiros, mas os 2 pilotos estão 21 pessoas a bordo do 92. Nesse dia em específico, né? A aeronave do evento, vou chamar de Charlie Hotel, né? O Charlie Hotel estava configurado com 2 tripulantes e 17 passageiros, total 19. Ele também estava equipado com um tanque auxiliar que fica localizado à esquerda, ali atrás, né? Então retira-se os bancos e coloca ali um tanque auxiliar, que é normal, tá? Utilizar esse tanque é normal, inclusive tem voos aqui principalmente ali no pré-sal, onde se utiliza o tanque auxiliar. E agora sobre a Cougar Helicopter, porque entra o aspecto operacional, né? As características da empresa, tá? A Cougar Helicopters, ela é uma empresa de 1986, tá? Uma empresa antiga, tá? Ela transporta trabalhadores pro offshore, né? Acho que é o principal dela. Um ano depois, a gente tá falando de 1990, ela conseguiu um contrato, né? Ela foi a primeira operadora a conseguir um contrato para prover o serviço de busca e resgate, com o S-76 ali na Nova Escócia. E a partir dela continuou sempre participando do serviço SAR ali naquela região. Inclusive, quem fez o resgate desse passageiro que sobreviveu foi um S-92 da Cougar. E é interessante que aqui a Cougar Helicopters, ela estima que 97% do tempo de voo dela é sobre águas abertas, sobre o mar. Então ela já está acostumada a esse tipo de voo. Às 9h45, né, o Flight Data Recorder, o FDR, ali, a caixa preta, né, ela registrou que a pressão de óleo da MGB, ela começou a cair, tá bom? E ela caiu de 45, do valor dela, de 45 a 70, e com um segundo ela acendeu MGB Oil Press amarela. A gente acredita, pelo relatório, os pilotos parece que não chegaram nem a perceber, porque quase que imediatamente já acendeu a luz vermelha MGB Oil Press Warning, tá? Com a iluminação da MGB Oil Press vermelha, ela vem acompanhada do aviso Gearbox Pressure, tá? Aviso sonoro. Aí sim não tem como você não perceber, tá bom? É interessante essa questão de vazamento na caixa de transmissão principal. A gente tá falando de 45, 70 PSI, né? A gente tem, por exemplo, 139, a gente tá falando de 207 bar, né? Então, assim, é muita pressão. Numa linha muito pequena, a linha de óleo dos helicópteros, a gente não tá falando de um tubo gigante, né? É um tubo pequeno, tá bom? Onde corre uma pressão muito alta. Então, qualquer tipo de vazamento, geralmente é catastrófico, né? Ele já vaza praticamente o óleo inteiro, um tipo de vazamento, tendo em vista a pressão do sistema. As bombas estão jogando pressão ali, tá bom? Então quase que imediatamente houve um vazamento, que a gente vai ver o que aconteceu. E o óleo já saiu da amarela e já foi para vermelha, quase que imediatamente, tá bom? E aí nesse momento, o comandante, ele manda o copiloto, como a gente falou ali lá no início, quem estava de pilot flying era o captain, era o comandante. Ele estava com a aeronave no comando, realmente voando a máquina, né? No caso, ela estava com o piloto automático acoplado, mas é ele que estava gerenciando aquele voo. O copiloto, ele estava na função eles chamam aqui de Pilot Not Flying, que hoje é o Pilot Monitoring, tá? Ele estava numa função de monitoramento, né? Então, de forma acertada aqui, o comandante, ele pede pro primeiro oficial ali, pro copiloto, ele pegar o checklist. Logo depois, a pressão cai abaixo de 5 PSI, ou seja, zerou, não tem mais nada, por isso que não tem pressão, né? A combinação da luz vermelha e a pressão abaixo de 5 PSI, ela constitui a situação de pousar imediatamente, que estava previsto no manual da aeronave, tá bom? Vocês vão entender por que isso aí gerou uma confusão, tá? Mas entendo que no manual da S-92 da época, eu não sei como tá hoje, tá? Na época, ele pedia que se houvesse 2 indicações, tá? Você ia para pouso imediato. Pode ser uma vibração, pode ser outra coisa, né? Mas no caso deles, eles tinham a luz vermelha e eles tinham, porque são sensores diferentes, né? E eles tinham um outro sensor que acusou que a pressão estava abaixo de 5 psi, ou seja, realmente não tem óleo na caixa. E aí ele mandava pousar imediatamente. Mas vamos lá. Logo na sequência, olha só, tudo isso foi no mesmo minuto, ó, às 9h45 e 25 a pressão zerou, tá? Às 9h45 e 27, 2 segundos depois, o comandante já mandou um Mayday para o controle, avisando que eles tinham perdido a pressão do óleo e solicitando um retorno para St. John's, tá? Conforme o áudio agora. Center, Cougar 9-1, Mayday. Cougar 9-1, Center, go ahead. Yes, sir, we have main gearbox oil pressure problems. Request immediate clearance back to St. John's. Às 9h45 e 31, o comandante ele inicia uma descida de 9.000 pés, tá? Ele desce após a medida do Mayday, o controle ele dá para ele vetores, tá? Para ele retornar direto para St. John's. E a 9h45 e 57, olha só, ainda não deu um minuto, tá? Desde o momento que zerou a pressão. Então olha só, às 9h45 e 57, um minuto
Menos de 1 minuto após a pressão ter caído, a aeronave já tinha feito a curva, tá? E estava em descida de 9 mil pés, que era a altitude de cruzeiro. E ele estava afastado naquele momento a 54 milhas, tá? Mais de 100 quilômetros aí. E 47 milhas de Cape Spear, que eu mostrei ali, que seria o primeiro ponto ali de terra. Mudou um pouco o cenário, tá? É longo, não deu pra gravar em um dia só, tá? Vamos lá. A gente vai falar sobre um detalhe que... Assim, o relatório, ele até colocou um parágrafo específico sobre isso. Esse foi um ponto determinante, porque eu acredito que eles não estavam esperando, porque em nenhum momento eles comentaram sobre isso, que foi a perda do acionamento do rotor de cauda, que é uma das emergências mais difíceis aí, uma das piores que pode acontecer no helicóptero. E agora vamos ver sobre isso. Olha só. Então esse capítulo aqui, ele trata justamente sobre a questão da perda do rotor, ele pede que é perda de eficiência, né? Você perdeu o comando do rotor de cauda. No caso deles, o pinhão, conforme a gente mostrou aqui, o pinhão perdeu os dentes e ele não tinha mais em nenhum momento. Eu imagino que nessa hora, o relatório que trata, ele estava em conversa ali com o centro, com a coordenação da empresa dele, da Cougar, quando de repente ele falou que estava indo para DIT. Então imagina alguma vibração, alguma coisa absurda que na hora ele já viu, pô, vou ter que ir para autorrotação, na hora. Aqui é muito interessante que ele trata de algo que eu acho que isso vale aí para qualquer helicóptero grande aí, esses helicópteros offshore, né? Todos vão experimentar algo parecido, né? Com o seguinte, se você perder toda a potência ali em relação ao... Você perde o torque, você perde a força ali no caso, ele até fala do 92, mas helicópteros grandes, né? Você vai ter uma guinada para a direita, tá? Então é o seguinte, o 92 ele segue o padrão aí dos helicópteros americanos, né? O sentido dele de rotação do rotor é no anti-horário, sentido anti-horário. Você tem uma ação e reação. Você está gerando um torque no sentido anti-horário, consequentemente, o helicóptero viraria para o outro lado. O que evita que ele gire para o outro lado para compensar esse giro do rotor principal é justamente o rotor de cauda. Se ele perde o rotor de cauda, ele vai dar uma guinada naquele momento. Ele só não vai girar por completo porque ele está com velocidade à frente. Então, de acordo com o manual, tá, o RFM do 92, ele fala justamente isso, que é impossível manter o voo seguindo aí uma perda da eficiência, aí, da força, aí, do torque do rotor de cauda. E que isso vai produzir um comando involuntário da aeronave, tá bom? Porque você vai perder a eficiência, né? Você vai perder o rotor de cauda. E você tem que entrar imediatamente em autorrotação se você estiver num voo de cruzeiro, que era a situação que eles estavam, tá? E isso é o normal aí das panes, perda aí do torque, da força, do comando do rotor de cauda. Então você tem que entrar imediatamente em autorrotação se estiver no voo de cruzeiro. Se você perder ali o rotor de cauda, eu vou tratar como perder o rotor de cauda, tá? Que foi a situação deles, perderam o pinhão do rotor, não tinha rotor de cauda. E ele diz o seguinte, que se você perder ali o rotor de cauda, né, eu vou tratar dessa forma, com 60 nós de velocidade ou acima, isso pode causar variações em roll acima de 10 graus, variações de pitch acima de 5 graus e o head mudanças de 50 graus. Pô, 50 graus é isso aqui, ó. Então você imagina, o helicóptero vai entrar, né? Ele vai entrar numa situação muito instável, até ele entrar em autorrotação, entendeu? É isso que o relatório aqui, ele reforça, tá? Com base no RFM, que é o manual da aeronave. Antes de acontecer essa falha, ele diz aqui que vai ser precedida de um barulho excessivo e uma vibração no sistema do rotor de cauda, que será sentido como uma frequência ali nos pedais do helicóptero, entendeu? O RFM, ele fala para você entrar em autorrotação. Vou à frente, autorrotação. Autorrotação, manter 80 a 100 nós de velocidade indicada, trem de pouso para baixo, né? Botar o trem de pouso gears down e cortar os motores, end stop até a hora do toque, entendeu? Aí em simulador, alguns treinamentos que você demora um pouco para cortar o motor, corta mais a curta final, né? Acaba que às vezes percebe se você precisa chegar num ponto mais à frente, às vezes você demorar um pouco para realizar o corte desses motores e entrar em autorrotação com a roda livre ali girando, você consegue permitir um planeio maior, às vezes para chegar naquele local na pista, entendeu? Porém, ele fala que você deve cortar os motores até o toque, justamente por essa questão. Ele não manda cortar imediatamente, mas cortar até o toque. Claro que isso depende de como que esse giro, esse yaw ali, que esse yaw se estabeleceu, né? Se for muito rápido, você tem que cortar logo os motores para você tirar esse anti-torque que você está tendo por conta da ação e reação, entendeu? Você não tem mais, então você tem que tirar o torque do motor. Sem força nos motores, você não vai ter mais aquele anti-torque para compensar. E aí você diminui, pelo menos inicialmente, esse giro, essa tendência de yaw. E aí ele entra aqui na fase da autorrotação. Então, voltando aqui, esse acidente... nós tivemos uma perda de óleo, tá, da MGB por conta de um vazamento no copo do filtro, no Cosse que nunca imaginou que poderia acontecer. Tanto é que na certificação dela, ela nunca reforçou isso aí. A tripulação iniciou o retorno. Ok,
conversou, falou, Menday, avisou todo mundo, certo? Em determinado momento, o copiloto achou no checklist a emergência. Eles confundiram a questão das indicações para pouso imediato. E eles entenderam, e eles chegaram nessa conclusão, né, porque o copiloto depois ele concorda com isso, de que era uma pane de luz, era uma pane de sensor, era uma pane da bomba, mas que eles efetivamente não tinham óleo. Por isso ele acelerou, acredito, para chegar o quanto antes, tá? Porque ele não acreditou que ele estava realmente com problema. E em determinado momento eles perderam ali o comando do rotor de cauda. Tá? E nesse momento eles entraram em autorrotação e eles estavam a em torno de 800 pés. Em comparação com helicópteros monomotores, isso é uma característica, tá bom? Quem voa Esquilo, quem voa o Bell Mono, quem voa Robson, entendeu? É diferente. O piloto ele fica arisco em relação a motor, tá bom? Porque se ele demorar muito, e aqui ele trata sobre isso, ele vai perder o time e não tem como recuperar. Em helicópteros maiores, né, 2 motores, isso é extremamente raro, e é realmente, tá bom? Não é comum você perder os 2 motores, né? E é o que muito não sabe, se você é leigo no assunto aí, olha só, os 2 motores eles estão acionados ao mesmo tempo, tá bom? Os 2 estão gerando torque. E se eu perder um, o outro, dependendo das circunstâncias, ele vai conseguir prover um voo reto nivelado normal. Às vezes você vai ter que reduzir, vai ter que aumentar, ou dependendo você vai ter que tirar peso para poder atender aquele gráfico em caso de perda de um motor, tá? Mas principalmente no offshore, um motor vai conseguir suprir e vai permitir que a aeronave retorne em segurança, tá? Só que é o seguinte, nesse caso, por que essa pane é tão complexa? Porque nesse caso eu vou ter que entrar em autorrotação, eu vou ter que cortar os 2 motores, entende? E aí o que acontece? Esse tipo de treinamento só é feito no simulador. Inclusive, ele até fala aqui, ó, o 92 está proibido de realizar autorrotações com toque, né? E ninguém vai realizar autorrotações, treinar autorrotações no 92, tá? Então isso é feito no simulador. Então na autorrotação do 92, uma máquina pesada, ele indica aí que você vai ter no mínimo uma razão de descida de 2.200 a 2.400 pés por minuto. Isso é uma razão bem forte, tá? Você faz uma aproximação 500, até 1.000 você coloca, normalmente já tá forte. Ele vai para 2.500 no mínimo, o relatório diz. Isso se você manter a velocidade de 80 nós e a NR de 100 a 105%. Quanto maior ou menor a velocidade, isso vai resultar num aumento da razão de descida. O que acontece? Você tem uma velocidade de melhor eficiência aerodinâmica da máquina, de todo o sistema dela. Se você estiver abaixo dessa velocidade, o helicóptero vai descer mais rápido. Se eu estiver acima dessa velocidade, o helicóptero também vai descer mais rápido, entendeu? E eu ainda tenho que manter a NR, a rotação, numa determinada faixa. Por quê? Essa rotação é calculada para que o rotor principal, as pás, gerem sustentação. Se eu diminuo muito a velocidade dela, se isso aqui vai diminuindo demais a velocidade dela, o que vai acontecer? Eu vou estolar as pás. Imagine que isso aqui são asas de avião, entendeu? É igual o avião, quando o avião faz isso aqui, ele começa a cair. É a mesma coisa que você está fazendo em cada pá. Então, se eu diminuo muito a rotação, essa pá ela perde eficiência, ela vai estolar. Se todas as pás estolarem ao mesmo tempo, o que provavelmente vai acontecer, porque dependendo do giro que você tá, talvez ela estole uma e depois estole outra. O fato é que, se todos estolarem ao mesmo tempo, você não vai conseguir recuperar. Não vai dar tempo, entendeu? Por isso que a NR é vida, né? A gente até fala no simulador, NR é vida. Então, assim, você tem que focar em velocidade, NR, tá? No caso do mar, você deveria buscar ainda aprovar com vento, sentido das ondas, mas imagino que não vai dar tempo de você realizar tudo isso, né? Ao mesmo tempo, assim, muita coisa acontecendo e eles estavam baixo, né? E aí é o seguinte, se o rotor principal, conforme eu falei, continua a diminuir aqui a rotação, o ângulo de ataque do main rotor, das pás, tá? Elas vão decrescer até o ponto de estolar, conforme eu falei. Como resultado, o piloto tem que evitar ao máximo a pá de estolar. E aí, como é que o piloto faz isso? Isso aí serve para todo helicóptero, tá bom? Então, se eu tô com a pá, tá diminuindo o giro. Meu helicóptero aqui tá. Meu 225 aqui tá meio ruim, peraí. Tá diminuindo o. Aqui, tá batendo na antena aqui. Tá diminuindo o giro. Tá diminuindo. Pra eu conseguir, eu não quero que abaixe mais disso. Eu vou ter que fazer o quê? Diminuir o ângulo. Eu consigo controlar o ângulo de passo. Isso é no coletivo. Então eu vou diminuir o coletivo. Consequentemente, eu diminuo o ângulo de ataque das pás e faço elas girarem mais rápido e recupero a NR. Pô, começou a gerar rápido demais. Eu aumento o passo das pás, vai gerar um arrasto ali, né? Sustentação, vai diminuir naturalmente a velocidade. Você não tem mais motor. O seu motor é justamente a sua razão de descida. É igual um catavento. Você está descendo o catavento, tá girando. E aí você vai controlando isso, né? E ele reforça. Você tem que ajustar a questão do main rotor. Aí há várias técnicas, você pode às vezes tentar usar automação na máquina para ela te manter a velocidade e você não ter que se preocupar tanto com isso, né? Então são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Quem já passou por isso, imagino que deve ser algo complicadíssimo, porque uma coisa é no simulador, outra coisa é no real. Com certeza a gente
ver aqui no relatório, mas você imagina a sua cabeça, a água vindo, o mar gelado, isso aí tudo tá passando na cabeça do piloto, né? A pane, o negócio se configurou de uma forma que ele tem que reagir naquela hora, né? Por isso que é importante os relatórios, tá? Eu acredito que você comentar sobre relatórios, na verdade você tá aumentando a questão da segurança. Eu aprendo muito quando eu leio aqui esses relatórios, eu imagino que você que tá assistindo esse vídeo, independente se é piloto ou não, também vai aprender muito e com certeza, no mínimo isso vai acender um alerta para você aí, de você querer olhar, pô, cara, como é que é no meu aeronave? Quais são os requisitos, né? Porque ele vai tratar de algo aqui bem interessante, que eu acho que é bem comum, inclusive, nos manuais das máquinas. Então, olha, ele fala aqui, ó. Bom, se todas as pás estolarem, é impossível recuperar uma rotação numa faixa segura, entendeu? Então, até o pouso. Não dá tempo. A rotação do 92 não tem identificado memory items, tá? E a gente entra numa questão sobre decorar ou não, né? Muitas máquinas aí, foi retirada a questão dos memory items, né? Para você realmente decorar aqueles itens, né? Inclusive, há uma explicação no relatório que a Sikorsky fez um estudo desse, porque inclusive ela tem o S-61, é uma aeronave também de grande porte, e no S-61, que as emergências são bem parecidas, ela possui lá alguns itens de memória para o piloto decorar. No 92 eles tiraram isso. Não sei como está hoje, mas naquela época foi retirado. Assim como em outras máquinas, entendeu? Até na própria linha da Leonardo, quando eu fiz agora o simulador lá na fábrica, eles reforçaram que não há mais itens de memória. Há itens de prioridade, mas não há itens de memória. Contudo, dependendo da empresa, a empresa mantém isso aí. Eu, assim, acredito que os itens de memória, apesar da confusão que possa ser que gire ali, de você conseguir lembrar tudo, com tudo acontecendo, ainda assim, dependendo da situação, ele vai te poupar uns steps à frente. A exemplo dessa emergência. Ele teve que entrar em autorrotação imediata. Dá tempo de você pegar o checklist, ler, relembra pra mim aí, 80 nós, 100, 100, não dá. Não dá, ele vai fazendo reflexo condicionado ali e às vezes alguma coisa vai acabar passando, entendeu? Não dá tempo. Então talvez alguns itens sejam interessantes. Tanto é que no relatório ele reforça essa questão, que o 92 não possui itens de memória aqui neste acidente, tá? E aí ele fala que o pouso, a fase de pouso da autorrotação, ela é crítica. Importantíssima, tá? E ela acontece um fenômeno, e isso é comum, inclusive no simulador, tá? Ground rush. Não sabia nem que o termo era esse, por isso que a gente vai aprendendo, né? Ground rush. Mas o que é? Você tá descendo muito rápido. Narigão meio alto, né? Você tá descendo. Pra você não bater com tudo na água, no chão, com toda essa velocidade, porque não tem o que fazer, você vai fazer um flare, você vai reduzir a sua velocidade, vai frear essa razão de descida, porque você vai aumentar o coletivo, só que você tá gastando rotação, você tá aumentando, você não tem motor, né? E aí, de repente, ela vai começar a afundar, porque você não tem mais motor sustentando. Você puxou o que dava, diminuiu a velocidade, parou tudo. Aí você vai dar uma nivelada na aeronave, pra você não bater de cauda, né? E você vai tocar água. O problema é a altura do flare. Entendeu? Você concorda? Se eu fizer o flare muito alto, o que vai acontecer? Na hora que eu nivelar, eu não tenho mais rotação, não tenho motor, e eu não tenho espaço para conseguir recuperar essa rotação. O que acontece? Eu vou despencar. Não estou despencando de 3.000 pés, mas vou estar despencando de 200 pés, entendeu? Onde o resultado no final vai ser o mesmo, né? Então, ele até reforça aqui que existe uma questão do ground rush. E olha, essa é uma sensação que acontece no simulador. Eu fico imaginando no real que deva ser bem mais complexo, né? Deve enganar mais. Como a velocidade é muito rápida que você está descendo, o piloto ele vai experimentar um efeito de que ele está muito perto. A água está vindo muito próximo, o chão. O que ele vai fazer? Ele tá olhando para fora. Dificilmente ele tá olhando ali. Por isso que é muito importante o Pilot Monitor. Ele vai estar vendo o radout. Não adianta os dois estar olhando para fora. Um vai estar olhando o radout e às vezes vai cantar para ele, cara, agora, 120 pés, 100 pés, entendeu? Mas por isso que os itens de memória são importantes. Porque não vai dar tempo dele, cara, qual que é mesmo? Pô, é 100, 120, 150, né? Então ele vai estar descendo e aí é importante o Pilot Monitor, ele verificar isso aí. Porque, o que vai acontecer? O Pilot Flying, que tá ali na pressão, ele vai ver a água chegando, vai estar olhando para fora e às vezes ele fala, cara, já tô baixo, é agora. Aí ele vai fazer o flare, vai puxar coletivo e ele tava alto. E aí não vai adiantar. A ANR vai cair e você vai bater com muita razão de descida, tá bom? E ele reforça isso, que isso é um efeito, ou seja, você tem que lutar contra essa sensação que você pode experimentar. Isso acontece no simulador. Eu lembro quando a gente treina autorrotação, eu, por exemplo, eu coloco internamente na minha cabeça que quando eu tiver... Eu lembro que no esquilo acontecia isso. No esquilo a gente já treina realmente autorrotação. No exército a gente treinava realmente. Na monomotor você treina isso, né? Na máquina, né? E você nivela antes. E eu lembro que quando eu vi o chão chegando, eu percebi nos treinamentos iniciais, que isso foi no curso básico, de que eu tinha a tendência de puxar o coletivo realmente com 200 pés. E era bem menos, não lembro se era 120 por aí, entendeu? Então eu comecei a botar na minha cabeça, quando eu sinto aquele frio na barriga, aquele medo de,
porra, tá chegando, eu espero mais um pouco, e aí eu começo a puxar. Aí chegava na altura que seria mais ou menos o ideal, entendeu? Então é algo que o piloto ele tem que ter isso em mente, sobre as sensações que ele vai sentir e tentar entender que às vezes aquelas sensações não são reais. Ele fala aqui que o procedimento de autorotação pede uma velocidade entre 80 e 100 nós para criar um glide ali, uma rampa de autorotação com uma velocidade recomendada de flare de 85, entendeu? Então você tá a 100, você vai reduzir para fazer esse flare a 85, tá bom? E aí ele fala só, a 100 pés, o piloto deverá executar o flare, né, para reduzir a velocidade, conforme eu mostrei aqui para vocês. E ele fala o seguinte, o que a gente conversou aqui, né, há inúmeros desafios, e a gente não julga, eu não tô aqui para julgar se essa autorrotação foi bem feita, mas eu entendo que ela foi inesperada, apesar de ser uma possível consequência da perda do óleo da caixa de transmissão, porque tá tudo acoplado ali, e o relatório aqui ele afirma que no RFM, no manual, há um item explicando que pode ser experimentado essa questão de falha ali no sistema do rotor de cauda, tá? Mas o fato, e a gente quer tirar aqui ensinamentos, tá bom? É de que você pode ser que os pilotos tenham experimentado o Pilot Fly, uma sensação falsa, uma sensação que não era o ideal. E isso pode ter acontecido por diversos motivos, né? Como, por exemplo, uma alta carga de trabalho, porque ele estava gerenciando ali muita coisa ao mesmo tempo, tá bom? Isso aí pode ter afetado ali o julgamento da questão da altura, tudo, né? Por quê? A aeronave ela perdeu sustentação muito alto, então realmente não tinha mais energia para conseguir segurar a máquina ali, a rotação já tinha sido gasta no momento mais alto, tá bom? A gente não vai ter todos os detalhes desse toque, porque conforme eu falei, a gente perdeu os geradores, eles estavam com o APU ligado e eles perderam os geradores. Sem os geradores eu não tenho energia elétrica. Nessa troca entre o APU e os geradores, houve a perda por alguns segundos, 10 segundos, pelo que eu vi aqui, 7 segundos, da caixa preta, né? E aí a gente não tem esses dados finais de voo, entendeu? Até o toque. Bom, aqui ele fala sobre a questão de que é possível, embora não comum, que helicópteros desse porte, tá? Que perderam a eficiência, perderam o rotor de cauda e conseguiram realizar o pouso, tá? O que acontece? Ele mostra aqui em 1995, inclusive é um acidente bem interessante, a gente pode até fazer um vídeo se vocês acharem interessante, tá? Comenta aí embaixo se interessa, tá? Esse acidente, inclusive, tem no Main Day, assim como esse que eu tô relatando com vocês, tá? Mas olha só, em 1995, um Puma, Super Puma, quem não lembra Super Puma aí, raciocina com um 225, tá? Apesar de ser bem diferente ali, mas a carcaça ali bem igual. Com 2 pilotos, 16 passageiros, e ficou bem famoso, tá? Eles tiveram um raio, pegou exatamente no rotor de cauda, eles perderam também o rotor de cauda, a 3.000 pés, tá? A tripulação entrou em autorrotação, né? Cortou os motores e conseguiram pousar e todo mundo sobreviveu. Mas aí é o seguinte, além do que o manual manda, a gente tem também as SOP, são os procedimentos padrões da empresa. A empresa ela pode determinar alguns procedimentos até mais conservadores, nunca menos conservadores, mas mais conservadores do que a própria fabricante, tá? Então, aqui no relatório, eles fazem aqui uma alusão seguinte. Aqui no Kuga, na empresa, né? Normalmente os itens de memória são apenas para emergências que requerem ações imediatas, tá bom? E geralmente esses checks, tudo é realizado ali na aproximação final. Ou seja, o relatório diz aqui que que há itens de memória nos SOPs, nos procedimentos padrão da Kuga. Porém, que não há itens de memória para falhas de MGB no SOP da Kuga, tá? Então, assim, nem da fabricante tinha e nem da empresa tinha itens de memória para execução de problemas ali na caixa de transmissão. Agora a gente entra numa fase que o relatório trata aqui exatamente como a tripulação reagiu, tá? Então ela cita aqui, ela tira ali até daquele vídeo, tá? O vídeo que está disponível, que mostra toda a razão de descida, os movimentos, os inputs que foram realizados, né? Então ela transforma isso em texto aqui, dá uma resumida. Eu vou me bater aqui nos pontos principais, tá? Mas aqui tá bem detalhado, dá para imaginar ali o que aconteceu e se colocar até na posição ali dos pilotos, né? Naquele momento, tá bom? Naquele momento crítico. Então agora a gente vai entrar na fase entre 9h45 e 9h55 da manhã, em torno de 10, 11 minutos, até o momento da queda do helicóptero na água. Às 9h45 e 14 eles receberam a luz vermelha, MGB Oil Press, tá bom? E nesse momento ele tira o piloto automático, inicia uma curva e começa a retornar de volta para a base inicial. Logo depois disso, ele pede ali pro Pilot Not Flying a questão do checklist de emergência. Durante esses 50 segundos, ele mexe ali no torque, ele aumenta ali a velocidade, tá bom? Ele não faz ali uma descida de emergência propriamente dito, porque a velocidade
velocidade era 80, então ele faz a 100. Naquele dia ele não estava considerando que aquela emergência estava acontecendo, né? Então, é uma falha de sensor, estou regressando, tá bom? No momento que o coletivo desceu ali, ele desce o torque naturalmente, ele desceu o coletivo, desceu o torque e ele acelera a máquina, tá? Para 120 nós, algo que ele verbaliza conforme foi dito antes. Então, ele nariz para baixo, ele acelera a máquina para descer mais rápido, né? Bom, aí ele mantém uma razão de descida de 1.800 pés por minuto. Nesse momento eles estão com 305 graus a proa para a terra, né? Para base deles, com uma componente ali de vento de proa, tá? Ou seja, vamos dizer assim, na situação do Ditch ele estava numa proa melhor, tá? Vocês vão ver que a proa muda completamente depois. E ele mantém essa razão de 1.800. Lembrando que ele estava a 9.000. Bem alto, tá? Então ele vai descendo rápido, tá? E ele acelera a máquina, beleza. Quando ele atinge 6.500 pés, ele começa a dar potência, ou seja, ele diminui um pouco essa razão. Entre 4.000 e 2.000 pés, ele diminui para algo em torno de 1.300, né? E passando 2.000, ele nivela ali, vai nivelar 800 e ele manteve uma média de 1.000. Então ele inicia rápida a descida e de momento ele vai nivelando isso tudo na mão. Ele desacopla o piloto automático, o que consequentemente aumenta a sua carga de trabalho. Talvez para sentir mais a máquina, né? Mas o fato é que aumenta, né? Você tem mais coisa para gerenciar, né? Talvez isso explique a questão de velocidade, tudo, né? Então você acaba aumentando também. Às 9h45 e 21, a gente tá falando agora ainda aos 45, tá? O Pilot Flying, ele menciona a questão do bypass, né? Então existe essa emergência do bypass, você perde ainda existe até hoje, tá? Perguntei para alguns pilotos de 92. Então se você perde esse óleo, se você tem esse acendimento da luz, você tem que apertar o bypass. Nesse momento ele declara o Mayday, tá? Então ele ainda estava ali resolvendo a pane, entendendo, e aí ele declara Mayday, ele começa a falar com o controle, tá? Então ele declara Mayday, logo depois ele fala com a coordenação da empresa dele, né? E aí começa, o copiloto, ele assume a parte de falar com a torre, né? Porque quem tá falando era o Pilot Flying também, então ele começa a falar. E aí, nesse momento, ainda não tinham achado a página, talvez porque o copiloto ele se desviou para tentar falar também, né? Ou seja, estava acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, né? Então começaram a falar com a torre, aí falou com o centro de controle, com o controle da empresa, pediu o checklist, aí o copiloto ele falou, ele ia falar com o controle, aí ele estava ainda caçando o checklist, né? No final disso tudo aí o capitão, ele acaba lembrando de apertar o bypass. Ele avisa logo no início lá, mas ele, provavelmente falando com todo mundo, acabou demorando para voltar nessa situação. E aí no final ele aperta com 77 segundos após ter iluminado. Lembrando que no checklist a marra aqui é com 5. Nessa descida eles têm dificuldades, ele reforça a questão do checklist, tá? Bom, e aí o comandante ele fala que vai brifar com os passageiros, mas antes disso ele ficou falando ali com o HC, várias coisas, né? Até porque o HC também, o controle começou a perguntar muita coisa, né? E vou te falar, no simulador isso acontece, tá? No simulador, às vezes, o instrutor, o que ele faz? Você começa a querer falar. Talvez aquela coisa de que você é o mais fácil pra fazer naquele momento, sabe? Você aperta ali a técnica, já vou falar aqui, e aí você acaba aumentando a sua carga no simulador, que é uma situação controlada, ar-condicionado, fechado, você sabe que aquilo ali você não vai morrer naquele negócio ali, né? Mas você acaba entrando no jogo ali da situação, e aí você fala, pô, vou falar logo, tipo assim, vou me livrar logo disso, né? Já tem que fazer e falar logo. E aí, o que acontece? Eu lembro que até no simulador do 139 lá, a gente tentou falar na hora da emergência, acho que foi falar, Mayday. Na hora, o que o instrutor fez? Ele, quer conversar comigo, né? Já falou assim, tá bom, então quero pessoas a bordo, autonomia, estimativa, alternativa, o que... Ele começou a perguntar um monte de coisa, aí tu imagina, você tá ainda pensando, aí ele começa a falar um monte de coisa, você começa a raciocinar, peraí, eu tô com quanto de combustível, e a emergência tá acontecendo. Tá? Então, de certa forma, o controle aqui, numa situação real, ele acabou fazendo o que acaba o instrutor simulando, sabe? Ele acabou fazendo de forma inconsciente, porque o controle pergunta pra ele quantas pessoas a bordo, começa a perguntar um monte de coisa. Aí depois, pra piorar a parte de comunicação, o centro da empresa, a coordenação da empresa, também começa a perguntar com ele, porque entra um terceiro piloto na jogada, né? E piloto, cara, quando você junta piloto pra conversar, é isso, um fala uma coisa, tu fala outra, mas eu vi assim, eu vi assado. Então começou a conversar, por mais que a experiência do outro piloto, não tô desmerecendo essa questão, mas você imagina na cabine aquele monte de coisa acontecendo, eles ainda tentando entender, né, o que tava rolando ali, e nesse momento você tem o ATC falando, você tem a coordenação falando, você tem pedindo dados, né, e dessa forma, 2 minutos e 41 segundos após o acendimento da luz vermelha MGB, é que o comandante ele acha o copiloto, ele acha o procedimento do checklist. Aí é o seguinte, hoje, a maioria das empresas, né, utiliza um tablet, né, hoje muitas empresas utilizam um tablet.
Só que tem uma questão, tá? E até fica de ensinamento, isso aqui até reforça, apesar de ser papel e tal, né? Mas reforça. Você tem que estar familiarizado com o uso do iPad, do tablet e do aplicativo que você vai abrir aquele PDF. Eu tinha o meu iPad, né? Depois eu me desfiz, mas eu tinha o meu iPad e eu utilizava muito ele. Tinha meus aplicativos, tudo, tinha caneta, tipo, já era algo que é seu, você tá familiarizado, sabe onde tá cada coisa, né? Só que na hora de uma emergência, por exemplo, treinamento de simulador, você não usa o seu. Né? Você usa o da empresa, e tá certo, porque o da empresa ela consegue ter o controle de que você está usando o que há de mais atualizado, né? E aí você está sempre usando o seu. Aí naquele momento do simulador, teve a pane, eu sabia qual que era a pane, onde estava, e eu não conseguia achar aquela pane justamente porque eu não me encontrava muito nos botões ali, então você apertava, dependendo do lado que você apertava, ele jogava para a página inicial, e isso acabou perdendo tempo, né? Então fica ensinamento, né? E desse relatório a gente vê sobre a questão de você manusear o item que você vai utilizar, tá? O item que realmente você vai utilizar no caso por exemplo, do iPad, algo eletrônico, tá? Nesse caso aqui, ele falou com o controle, né? Eles estavam discutindo ali sobre emergência, então talvez isso tenha sido o principal ali. Porém, há também no relatório, é meio confuso essa parte do checklist da MGB, tá? Que eles utilizavam. Aí eles começaram a tratar a pane, tá bom? Na hora da questão da pressão da MGB, eles viram lá que um dos steps era você confirmar que a pressão, a temperatura, ela subiu de 130 graus, tá bom? Lembrando o seguinte, se você apertou o bypass, consequentemente, a temperatura era para ter subido, né? E aí o Pilot Not Flight, ele olhou lá e ele falou, olha, a temperatura está normal e o problema pode ser relacionado ao sensor. Então o copiloto também, ele teve ele entendeu dessa forma, né? E o Pilot Fly, o comandante, ele concorda com essa possibilidade. Porém, ele manda continuar o procedimento só em caso de que não há o sensor. Sabe? E você vai olhando assim, né? Tudo. Aquela coisa. É fácil estar aqui agora sentado no ar-condicionado, debatendo aqui um relatório, né? Então por isso que a gente não pode julgar, né? É como se você estivesse do outro lado da prancheta, sabe? E olhando assim e pensando assim, cara, eles estavam certos. Ele estava certinho. Ó, realmente, pô, enganou, mas pode ser, vamos se preparar se não for. Tava certo. E isso aqui a gente tá falando de 7 minutos depois da máquina cai na água, tá? Você vê como uma linha de raciocínio ela pode acabar te levando para outro caminho, né? Que você talvez não vá saber depois do resultado dessa escolha, né? Bom, e aí às 9h48 e 32, então 3 minutos após o acendimento da luz, eles começam a discutir a questão das indicações da MGB, porque tinha questão de indicações que fariam você para pouso imediato. Então, ok, eles tinham uma indicação, luz vermelha acesa, MGB Oil Press vermelha, como primeira indicação. Aí eles começaram a conversar sobre o fato da temperatura não ter subido. Eles entenderam que essa seria a segunda indicação. Eles não atentaram naquele momento de que a pressão abaixo de 5 PSI era para ser a segunda indicação, o que faria ir para pouso imediato naquele momento. Não, isso acaba confundindo, porque assim, muitas máquinas possuem um sensor e um outro sistema ali que vai fazer a leitura da pressão, que às vezes está em outro ponto. Normalmente ele está em outro ponto. Então você tem dois sistemas, né? E isso acaba fazendo você justamente confirmar. Eu tive acendimento da luz, por exemplo, no 225, acendimento da luz fio. Beleza. Pô, será que é um problema na probe? Não sei o que. Não, mas logo depois eu tive acendimento da luz de baixo nível naquele tanque. Pô, é outro sensor. E aí entra aquela coisa do conhecimento profundo da máquina, né, dos sistemas, entendeu? E eu não estou julgando aqui o fato de você ter entendido, porque isso confunde, né? Mas a gente acaba não aprofundando-se no sistema, a gente acaba focando muito em pilotagem, né, em como que eu vou fazer aquela manobra, e eu me coloco na situação, né, de você quer atingir os parâmetros, você quer fazer bonito, né? E às vezes o principal, que é um sistema, você acaba não se atentando, porque você estuda muito ele no ground. Mas depois que você entra na máquina, você começa a focar muito em pilotagem, e isso vai acabando ficando mais de lado. E se alguém te pergunta coisa do sistema, você até fica, pô, cara, tá perguntando, não tô no check, né? Então, o que eu tirei também desse relatório é de que a gente pode desconfie de você mesmo, tá? Então, sempre que você estiver no voo, numa situação que vai tá tudo normal, tá? Isso aqui, os acidentes, eles são exceções, mas nós temos que estar preparados para eles, né? Que a gente realmente estude os sistemas, tá? Pega ali um sistema por vez e começa a buscar entender melhor para que no momento de uma pane assim, aquela memória, porque como é que você não vai abrir o sistema na hora, né? Difícil. Pô, deixa eu abrir aqui. Pô, peraí, tá aqui o gráfico. Não, tem um sensor aqui e não tem, porque às vezes o manual, o manual, o fabricante, ele quer ser específico, ele quer diminuir a situação, né? Para você focar em uma coisa só, tá? E o manual não deixou claro essa parte, então acabou gerando esse problema de interpretação ali do que seriam as indicações. Então,
que a gente entende aqui é que a indicação que ele estava esperando era algo relacionado à vibração, né, algo com cheiro, algo que acontece nos treinamentos no simulador, tá? Que quando é problema de MGB, daqui a pouco o simulador começa a tremer, aí você, pô, pouso imediato. Eu tenho baixa pressão, vibração, pouso imediato. Entende? E não foi isso que aconteceu. Eles não tiveram essa vibração. O 9h45 teve o acendimento da luz. Às 9h49, 4 minutos depois, o Pilot Not Flying, ele lê uma nota, tá? Então, geralmente as emergências têm a nota, e ele fala ali que pode ser causado uma falha de uma bomba, pode causar o acendimento da luz. A falha de uma bomba, tá? Só que a referência é somente a uma bomba. E aí, o 92, ele tem 2 bombas, tá? E não tinha luz de falha de bomba. Eu acredito que hoje tenha essa luz de falha de bombas, né? Na época não tinha. E aí o que acontece? A tripulação, eles concordam ali que, cara, pode ser a falha de uma bomba. Eles associaram que eles tinham uma bomba só, eles não lembraram da segunda. Então eles pensaram, pô, se eu perdi uma bomba, beleza, a pressão tá baixa, a temperatura vai estar normal. Tem óleo, e vai ter óleo, eles falam splash lubrication, vai ter óleo ali caindo, beleza, então eu tenho um óleo na caixa. Você vê, né? Você tem que desconfiar de você mesmo, né? Às vezes você acha que o negócio é de um jeito e tá caminhando para outro, né? Vocês percebam que eles entraram numa situação do outro lado aqui, né? Eles entraram numa situação certa, aí daqui a pouco eles começaram a entrar numa parte de um viés de confirmação, assim, não, é isso, é pane, é bomba, é luz, e aí eles começaram a se desviar da situação. E eu imagino que é muito difícil você tomar uma. Cara, deve ser você tomar o comandante, você tomar a decisão de vamos pôr, exemplo do que aconteceu, de um acidente que eu comento do 160, e eu reforço o heroísmo dos pilotos, o profissionalismo disso, de você falar, cara, é água, é ditching, entendeu? É uma decisão muito difícil, tá? E aí. Às 9, logo depois, ele engaja o autopilot. Então, vendo aqui toda a situação, dá a entender que nos momentos mais críticos, o comandante ele desativava o autopilot. Talvez para sentir a máquina, né? Talvez era assim dessa forma que ele interpretava, né? Então, ele liga o autopilot. Logo após, eles conversaram sobre a questão da bomba, né? Talvez aquela coisa, né? Acho que agora, pô, tá mais tranquilo. É bomba, tem óleo. Situação mais. Deu uma acalmada. Subiu um step ali da emergência, né? Às 9h50 e 23, tá? 5 minutos depois do acendimento da luz, o helicóptero está cruzando 2.200 pés, ele estava a 9.000, tá em descida. O copiloto, ele lê ali os procedimentos, tá? A gente começa a tratar ali a pane, né? De novo. E aí, às 9h50, eles acionam a APU, tá? Conforme está previsto no procedimento. O Pilot Not Flying, ele lê as condições de pouso imediato, tá bom? E aí, depois que ele termina a leitura das condições, os pilotos identificam que eles possuem a pressão menor que 5 psi, conforme eu falei ali, ó, eles identificam isso. E que isso aí seria uma condição de pouso imediato. Então, 6 minutos depois do acendimento da luz, a gente está falando às 9h51, o Pilot Not Flying, ele conclui que eles estão numa situação de pouso imediato pelo procedimento de emergência. Tá? Apesar deles não terem verbalizado a segunda indicação, o copiloto ele fala isso. Essa é a primeira vez que o copiloto ele verbaliza isso aí. Estamos na condição de pouso imediato. O comandante, lembre-se, o comandante são 9h51. Entenda o contexto. 9h51. Então, 9h50 ele estava cruzando 2.200 pés. Tá? Ele estava com o autopilot engajado, ele estava conversando com o controle também, né? Tinha ligado o APU, né? Então, 9h51 ali, menos de 1 minuto depois, o Pilot Flying, ele concorda com o copiloto de que ele estava numa situação de pouso imediato. Porém, ele explica que ele tinha a intenção de parar de descer com 1.000 pés. O Pilot Not Flying, ele concorda com a decisão de parar de descer com 1.000 pés, né? E aí o copiloto, ele repete pela segunda vez, agora, né, que eles estão na situação de pouso imediato, e ele fala que o checklist está completo. Então, quando você termina a leitura do checklist, todas as notas, você verbaliza isso, né, para o outro piloto saber que finalizou. E aí o helicóptero nivela a 800 pés, tá bom? E logo depois o autopilot é desconectado e o comandante, que era de Pilot Fly, ele indica a atenção de voar o helicóptero manualmente. E o Pilot Fly ele não respondeu sobre essa segunda declaração de pouso imediato. Ele não responde. E aí não há novamente uma verbalização do copiloto. E aquela coisa, a gente não consegue entender se ele realmente recebeu essa segunda informação, o comandante. Porque olha só, ele estava descendo, ele estava falando controle, imagina a pressão que, querendo ou não, o comandante acaba tendo ali naquela situação, porque ele é o comando, ele não está gerenciando a emergência, né? Ele está pilotando também, né? E aí acaba se aumenta uma carga de trabalho, né? Então pode ser que a primeira ele tenha entendido, ele respondeu e falou, vamos nivelar 1.000 pés, né? Às vezes vamos nos preparar para isso, né? Mas a segunda, ele já não responde, entendeu? A pergunta é, será que ele recebeu essa informação? Isso é algo do CRM, né, da comunicação, né? Você tem que falar, você tem que ter certeza que o outro piloto entendeu a decisão do comandante,
Mas você tem que entender se ele recebeu o seu assessoramento, a leitura, o que você disse, né? Ou se ele não estava ali, às vezes, focado em alguma outra coisa e acabou não estando ciente do que aconteceu, tá? A gente nunca vai saber. Após nivelar, o Pilot Flying, ele avisa o copiloto de que ele acredita, então pode ser que ele tenha recebido e ele começou a justificar, né? Olha só, que ele acredita que ele teve um problema na bomba ou um problema no sensor. E aí ele ia aumentar a potência para verificar como que seria a resposta do helicóptero, né? Lembrando que ele desacoplou o piloto automático. Isso aí agora são 9h51, né? Ainda estamos no minuto 51 aí. Bom, ele aumenta a potência do helicóptero, tá bom? E aí a potência vai para 73% de torque, 135 nós de airspeed, lembrando que ele tá com proa direta da base, então ele tá com vento de proa, ele tá com uma ground speed menor. E o torque alto, né? Beleza, ele vai manter essa velocidade até o momento da descida final dele, no momento que ele inicia ali a descida para água. E aí não há nenhuma indicação por parte da tripulação de que apareceu alguma vibração, um cheiro, algo do tipo. E aí às 9h55 e 15, a velocidade do rotor começa a oscilar. Aquela coisa, tipo, porra, alguma coisa tá acontecendo na caixa de transmissão, tipo, começou a dar uma oscilar. Não é comum que ele vá oscilar de 103 a 107% de forma, sem não aconteceu nada, ele está no reto nivelado, sabe, uma variação de NR, né? E aí o que acontece? O Pilot Fly, nesse momento que ele tá falando com a Kuga, ele transmite que ele tá indo pro ditching. E não tem detalhes adicionais sobre o que fez ele ou forçou ele a iniciar esse ditching, tá? Então o fato foi que nesse momento teve variações. Aí é algo que eu tô dizendo em cima do que eu li do relatório, entendeu? O relatório não tem como afirmar, não teve nada escrito, né? Mas assim, o comandante ele foi bem enfático de que ele só iria pro ditch se a aeronave começasse a se desfazer. Então, o que eu entendo que eles comentaram muito de barulho, transmissão, alguma coisa, porque logo depois vocês vão ver que aí sim ele tem realmente a perda de eficiência. Então, os dentes ali do pinhão, conforme vocês viram no vídeo aqui, devia estar começando a gastar ali até antes, né? E nesse momento acho que ele estava na fase final, assim, de perder o rotor de cauda. Então deve ter feito algum barulho, alguma coisa fez, né? Pra você tá perdendo os dentes, tudo, aquele dente foi pra algum lugar, né? Então aqueles dentes soltou, deve ter feito um barulho, alguma coisa aconteceu, relacionada, alguma coisa física ali na máquina, né? Um barulho, uma vibração, que fez com que ele avisou, tô indo pro ditch. E ele não fala mais nada, lembrando que ele conversou bastante, aí o controle nesse momento ele não fala mais nada. Então, algo bem fora do que eles, né, estavam esperando ali. Ele não perdeu ainda o rotor de cauda, tá? Então ele diminui o torque, mas não diminui muito, né? Ele diminui, tipo, ele tira um pouco ali de torque, né? De 73 ele vai pra 50. E aí ele desce de 800 pés, aí ele começa a descida. Então ele tira pra descer, tá bom? Às 9h55 e 22, 7 segundos depois, né? O coletivo foi reduzido para 34. Aí ele já tira mais, o coletivo já tá quase embaixo, né? E ele aumentou o pitch 6 graus, tá bom? Então ele tava indo muito rápido, né? Ele tava com 135 nós. Então nesse momento ele tira, começa a descer e aí ele sobe o pitch. Então é uma tentativa de ajustar a velocidade, né? Afinal ele tá indo pro ditching, né? Então primeiro, ele fala sobre a condição dos prisioneiros ali. Então isso aí foi redesenhado, tá? Foi uma modificação que a Sikorsky fez. Então hoje são mais parafusos. Todos os parafusos são de aço, né? Ao invés de titânio. E as trocas agora, o sistema de inspeção, isso também foi modificado, tá? Então houve um redesenho do sistema de filtro da MGB do 92. Ele pede para retirar essa questão do Extremely Remote, da certificação da MGB da categoria Alpha, sobre questão de 30 minutos. Porque como a gente viu, por estar nessa situação de remoto, extremamente remoto, não é necessário ter um teste em bancada, um teste real ali da MGB para que ela realmente aguente esse tempo, né? E isso foi uma sugestão de que você tire isso aí para helicópteros que voam categoria Alpha, né? Isso realmente foi modificado. Muitas máquinas hoje é um critério de diferenciação até das máquinas, exemplo do AW189, onde 45 minutos, né, de voo caixa seca, né, um helicóptero super médio. Então isso acabou sendo um critério no desenvolvimento das caixas de transmissão aí dessas aeronaves, tá bom? Ele fala aqui sobre a questão dos 30 minutos, de que se avaliar sobre o voo sem óleo por 30 minutos, por exemplo, no Mar do Norte ali, onde o voo seria maior que esse, se isso ajudaria, se no caso pensar em mais, né? Bom, isso é algo que eles colocaram, tá? Eles colocaram também sobre a questão de interpretação dos sistemas, né? Que isso acabou também afetando ali a interpretação do evento. Bom, ele fala essa questão das decisões do Memory Items, né? Conforme a gente tratou, que foi retirado no S61 tinha, no S92 não foi tirado, né? Principalmente relacionado à MGB. Ele fala sobre a questão de não ter automatizado esse detalhe do MGB, né? Bypass, né? Então você acendeu o MGB luz vermelha, você já atirar, né? Automaticamente o sistema tirar a circulação pelo radiador, né? Tá, isso aqui são coisas que ele sugeriu, tá? Algumas coisas aconteceram, outras não, tá bom? Mas esse é o final do relatório. Bom, vamos
indo aqui no detalhe, houve modificação no relatório, houve uma separação das emergências melhor, porque isso era meio ambíguo, começava com uma emergência anomalia mais leve e na mesma emergência estava, né, a mais grave, né? Então isso aí foi separado, né? Conforme a maioria hoje é bem separado, assim, você tem lá as emergências vermelhas, emergências amarelas. Por mais que a amarela vá caminhar para uma vermelha, você tem ali o lado todo da amarela. E aí você vai ter que ir lá para a vermelha para poder verificar, justamente para você achar mais rápido. Ele manda também uma questão de modificação no HILT, porque, veja só, ele avisa aqui de que essa questão de você não ter o treinamento num ambiente ali conforme o do Mar do Norte, isso contribuiu também para a situação dos passageiros, porque não tratei aqui, mas o relatório é bem enfático de que os passageiros, os pilotos, apesar da gravidade ali, faleceram em decorrência de afogamento, tá? Alguns ficaram inconscientes, claro, mas o afogamento foi o fator, né? E o fato é de que eles não sabiam, não imaginavam que numa situação dessa a apneia diminuiria tão drasticamente, né? Então foi feito testes em torno de 2, 3 segundos, tá? E aí a partir daí eles recomendaram que voos ali, que você utiliza o SUIT, né, o Immersion SUIT ali para voos em cima da água, você esteja com um EBS, um RID, né, um sistema de respiração de emergência que é necessário, é mais uma coisa para você verificar. Inclusive aqui no Brasil tem contratos que você utiliza esse sistema e acontece muita gente reclamar, porque é mais um sistema para você verificar, né, se está aberto, se está com pressão, como é que está o manômetro, se não está, e você dá uma olhada nele, como é que funciona, porque são equipamentos diferentes, né? Mas esse relatório aqui, ele prova que isso aí poderia ter sido vital ali, uma diferenciação para que houvessem mais sobreviventes, porque apesar da alta razão de descida, do impacto, inclusive há uma parte do relatório que trata sobre os bancos, a absorção do impacto, então no cálculo que eles fizeram, alguns passageiros não tiveram, claro, fraturas, assim como que sobreviveu, mas que se tivesse com um sistema de respiração, possivelmente teriam sobrevivido, né? Então entrou com uma recomendação importante e hoje isso acontece lá, eles voam com esse sistema de respiração de emergência. Houve uma modificação também nos suits, nos Vikings, né, que eu mostrei aqui, dos pilotos eram pretos, né, o que dificulta muito também o encontro, né? E se não me engano, hoje, se olhar ali no Mar do Norte, é tudo laranja, né? Então houve essa mudança também, essa sugestão, e realmente houve essa mudança da cor, né? Dos suits ali dos pilotos. Ele sugere também a questão do uso de capacetes e visores, porque os pilotos foi verificado que eles tiveram lesões graves na cabeça, no painel, né? Então foi sugerida essa questão, né? Recomendado. E há alguns contratos hoje, inclusive no Brasil, onde se voa com capacete, tá? Inclusive nas Forças Armadas sempre se voa com capacete. É desconfortável, não é o melhor dos mundos, mas foi uma recomendação aqui, tendo em vista o impacto ali que aconteceu. Então, esse relatório também fala sobre o sobrevivente. Esse sobrevivente, ele era um cara novo, 20 e poucos anos, tá? Conforme está escrito aqui, ele tinha acabado de fazer o treinamento, ele já tinha ele era aclimatado a água fria, né? Fitness, mental preparation, ele tinha um instinto grande de sobrevivência, tudo, né? Eles tentam, o que justifica ali a questão, né? Claro, e uma grande sorte, né? Inclusive o relatório fala isso, né? De ter conseguido sobreviver num acidente como esse. Chegamos agora ao final do vídeo, eu espero que ele tenha trago alguns ensinamentos no decorrer de tudo que a gente falou. Se você é piloto, se você não é, se você é entusiasta dessa área. A aviação, ela é muito segura, tá? O 92 é uma máquina espetacular, não é à toa que ela tá até hoje sendo um carro-chefe aí no offshore, tá? Então, assim, problemas acabam acontecendo, o acidente nunca é um fator isolado, é uma sequência de elos que vão se encaixando, e acho que quanto mais a gente estuda, isso é o legal da aviação, porque como você tem tudo escrito, você tem um relatório completo aqui, detalhado, você consegue tirar exatamente e perceber, né, o que aconteceu e tirar os ensinamentos e o que você faria. Você consegue estudar inteiro o relatório, tá? E isso com certeza vai contribuir se eventualmente você tem uma emergência e como você iria reagir numa situação dessa, tá? Bom, se você gostou, escreve aí, se tem um feedback, algo do tipo, tá? Vou querer muito, o canal vou querer saber, o canal é novo, então todo comentário, se você me conhece, manda aí um WhatsApp para que eu consiga acertar o direcionamento do canal, tá bom? E é isso, até a próxima.